Falo sobre um lateral esquerdo especulado no Flamengo, no São Paulo, no Palmeiras, entre outros clubes. E o Vasco da Gama abriu negociações com Danilo, lateral da seleção, tentativa de chapéu no rival Flamengo. Atualiza sobre essa história e fala também da real situação financeira do Flamengo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com mais de 20 anos de mercado, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está acontecendo com o seu time do coração. Só peço que deixe like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bora te atualizar agora sobre um lateral esquerdo especulado em vários clubes brasileiros. Rogério, 26 anos de idade, pertence ao Wolfsburg, foi colocado nas últimas horas como possível reforço de Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Importante contar logo de cara que São Paulo e Flamengo negam qualquer tipo de interesse. De qualquer forma, queria falar um pouquinho sobre esse atleta que praticamente não jogou no Brasil, fez as categorias de base no Internacional, acabou sendo comprado pela Juventus, mas fez sucesso mesmo com a camisa do Sassuolo. Há uma temporada e meia foi negociado com o Wolfsburg. Na primeira temporada razoável, mas ele acaba sofrendo nessa temporada mais recente com o problema de uma cirurgia no joelho. Chegou a operar em março, a tendência é que volte a partir de janeiro e a chance de atuar no futebol brasileiro seria algo que o agrada e também a seu staff. Até por isso ele tem sido sugerido para times nacionais. O Cruzeiro ainda não se posicionou sobre esse suposto interesse, assim como o Palmeiras. Do São Paulo e do Flamengo eu tenho a confirmação de que não há intenção de contratar esse atleta. O Flamengo não busca nesse momento um lateral esquerdo, enquanto no São Paulo as tratativas estão bem avançadas com o Wendel, jogador que pertence ao Porto. Seleção brasileira, que assunto chato, né? O Brasil voltou a decepcionar, empate 1-1 com o Uruguai na Fonte Nova nessa terça-feira. 2 pontos conquistados na data FIFA do mês de novembro. Empate com a Venezuela fora de casa, empate com o Uruguai em casa. Com o resultado, o Brasil caiu para o 5º lugar na tabela de classificação das eliminatórias para a Copa na América do Sul. São apenas 18 pontos conquistados. O Brasil está atrás da Argentina com 25, atrás do Uruguai com 20 e do Equador e da Colômbia com 19. E à frente do Paraguai com 17. Se o Brasil bobear ou vacilar, vai ser ultrapassado pelo Paraguai na próxima data FIFA no mês de março, quando o Brasil faz 2 jogos bem complicados contra a Argentina e Colômbia. O desapego do torcedor com a seleção é tão grande que a Fonte Nova, estádio tradicional, onde o público apoia muito, não encheu. É bem verdade que os ingressos também completamente fora da realidade, o valor mais barato de R$100, o mais caro de R$800. Só para complementar, contar também que a CBF alegou que não foi responsável pela precificação dos ingressos. Isso coube aos administradores da Fonte Nova e que a partir de agora ela só joga em estádios onde ela vai decidir o valor dos ingressos. Hora de falar sobre o Flamengo com uma informação importante. O Barcelona prepara a oferta de 22 milhões de euros ou 134 milhões de reais por um titular do Fly. Eu me refiro ao Wesley, lateral direito, de 21 anos de idade, que faz uma reta final de temporada muito boa. Essa informação sobre o interesse do Barcelona foi divulgada pelo jornalista Júlio Miguel Neto, que cobre o rubro-negro. Wesley tem em 2024 46 jogos e 2 assistências. Jogador que quase foi para a Atalanta na metade do ano, a operação estava fechada em 20 milhões de euros. O Flamengo ficou enrolando para mandar os documentos, o time italiano desistiu do acordo, frustrando de forma bastante pesada o Wesley. Mas coisa acabou ficando boa, porque o Wesley foi bastante decisivo nessa segunda metade da temporada, até por isso passou a chamar a atenção de clubes grandes. Dá para imaginar o Wesley jogando com a camisa do Barcelona? Se for o Wesley vaiado pelo torcedor, aquele que falhava bastante, não. Mas esse dessa reta final de temporada, por que não? Jogador jovem com muita capacidade física e explosão, além da qualidade também com a bola nos pés. Só para completar uma curiosidade a respeito do Wesley, início de carreira bastante complicado. Ele estava no Figueirense, que precisou desativar suas categorias de base em 2019, ou seja, o Wesley ficou desempregado. Nem conseguiu passar em testes no Avaí e a solução foi se mandar para o Tubarão, onde começou a jogar e bem. Em 2021 ele se muda para o Flamengo com a ajuda do Sávio, que era seu empresário e que o indicou para o Flamengo. A partir daí o restante da história já é conhecido.
Para o Vasco da Gama, que vai tentar dar um chapéu no Flamengo pelo lateral direito Danilo, da Juventus e da Seleção Brasileira. Venho contando para vocês há semanas que Flamengo e Danilo conversam para a próxima temporada. O Vasco entrou forte na parada, inclusive prometendo ao Danilo que, em caso de acordo, o Vasco vai ajudá-lo num projeto que ele tem na sua cidade Bicas, no interior de Minas Gerais. É um projeto social que ajuda bastante gente. O Vasco está disposto a engajar seus torcedores para que o projeto vá para frente, algo que pode mexer com o sentimental do Danilo. Lateral de 33 anos de idade, de saída da Juventus, ele tem contrato até junho de 2025, mas tem sido bem pouco aproveitado. Até por isso, discute-se a possibilidade de uma rescisão do contrato de forma amigável em dezembro, para que ele em janeiro pudesse se apresentar a qualquer clube do Brasil. A negociação entre Danilo e Flamengo começa a partir do momento em que o Alexandro, seu ex-companheiro de Juventus, chega ao rubro-negro. Na oportunidade, o técnico era o Tite, o nome do Danilo foi discutido, o Flamengo gostou, o Tite também, e as negociações começaram a acontecer. Depois, com a chegada do Felipe Luiz, o nome do Danilo foi endossado. O Felipe gosta do Danilo, acha que seria um bom acréscimo e as tratativas continuam. O Vasco pretende investir alto no Danilo para que ele possa ser utilizado como lateral direito ou até como um zagueiro. Há uma busca muito grande do Vasco por um grande defensor para o próximo ano. Vasco que entende ser capaz de contratar o Danilo mesmo com salário alto, graças a uma série de saídas, como por exemplo do Galdames, do Rojas, do Rossi e do Kehler. Para completar, até o Payet pode não ficar para o próximo ano. Essa discussão vai acontecer no fim dessa temporada. Quero falar agora sobre o Flamengo rubro-negro. Está em crise financeira, sim ou não? Essa pergunta vai ser respondida por César Grafietti, um dos maiores especialistas quando o assunto é finanças no futebol. César Grafietti teve acesso a um orçamento do Flamengo para 2025 e a partir daí tirou uma série de impressões. Gostaria de dividir essas ideias, essas informações e análises do César Grafietti, tá bom? Primeiro é importante contar que o Flamengo estima que vai fechar a temporada de 2024 com apenas 3 milhões de reais em caixa, número que assusta levando em consideração a capacidade financeira rubro-negra. Num cenário com bastante receita de TV e também com a premiação do título da Copa do Brasil. Não fosse por isso, e talvez o Flamengo não tivesse nem esses 3 milhões de reais em caixa. Importante destacar que o César Grafietti lembrou de uma série de vencimentos de dívidas que terão de ser pagas agora nesse último trimestre do ano e que não estavam previstas nem lançadas no balancete do mês de setembro. Então, quando o Flamengo vai ao mercado e contrata jogadores, há o parcelamento dessas compras. E várias dessas compras terão parcelas a serem pagas nesse último trimestre, o que pode complicar ainda mais a situação financeira do Fla. Também, de acordo com o César Grafietti, esse orçamento que vazou para 2025, a estimativa é de que o clube arrecade 146 milhões de reais com vendas de cadeiras do seu novo estádio. Dinheiro que seria compatível àquilo que foi investido para a compra do terreno no gasômetro. A pergunta que fica é: não há nem projeto, não há nada avançado em relação a esse estádio. Será que o Flamengo vai ser capaz mesmo de comercializar essas cadeiras cativas pelo valor de 146 milhões na próxima temporada? Segundo César Grafietti, todos esses números mostram uma situação arriscada de um Flamengo que segue tendo o maior conforto quando o assunto é saúde financeira, mas que gastou além da conta na temporada de 2024, o último ano do presidente Rodolfo Landim, e ele parece ter gastado além da conta. Gente, pelo amor de Deus, se você está toda hora aqui vendo os nossos vídeos, por favor, se inscreve aí no canal que você vai ser sempre avisado de todas as novidades. Ativa o sininho, para você poder ser avisado mesmo, sonoramente até. Agora, não pode deixar de se inscrever, né? Não custa nada, é de graça, 0800. Aqui embaixo, vem aqui, se inscreve e ativa o sininho. E, claro, deixa o seu like. O seu like é fundamental. Vamos, então, começar a conversar com todos vocês. Só um minutinho aqui, deixa eu botar meus óculos e aí podemos tocar a brincadeira numa boa. Vamos lá. Aqui, garoto. Vamos lá. O que a turma diz aqui? Para um time, o Paulo Flamengo, para um time esfacelado por desfalques da medonha da Tafipa, o Felipe Luiz fez milagre nesse jogo. Concordo com você, Paulo, concordo.
Ronaldo Vieira, Felipe não mudou nada, time de férias, lento, mesma porcaria. Porra, Ronaldo, tu tá muito mal-humorado, cara. Vai brincar com o teu pastor alemão, que eu garanto que o teu humor vai melhorar. Flá quase fez vergonha hoje, deu sorte. Não deu sorte, não, Renato. Não deu sorte, não. O Flamengo teve raça, brigou até o final. O Flamengo obrigou o Walter a fazer uma série de grandes defesas. Não acho que tenha sido ruim assim, não. Marcos Veloso, RMP, passei o jogo todo querendo desganar o Michael, mas ele se redimiu no final com a perseverança do passe para o gol. Verdade. Eu acho que o Michael hoje errou muito, eu concordo contigo, Marcos, mas ele fez boas jogadas. Ele deu uma cabeçada que o Walter salvou, foi uma das grandes defesas do Walter. E ele criou lances que ele falhou na reta final. Então, realmente, aquela bola que ele veio cortando todo mundo, e ele fura, né? A bola corre um pouquinho mais, ele chuta o vento. Realmente, nessas horas, dá uma certa vontade de entrar na televisão e enganar o robô. Mas o lance final, a vitória, vem num lance de absoluta perseverança dele, né? Como o do Bruno Henrique, eu fiquei impressionado como os lances são muito parecidos. Os dois lances são típicos do Flamengo, do Felipe Luiz, que não se conforma em perder a bola. Isso é o grande barato, é a grande novidade do time do Felipe Luiz. Ele se tornou um time extremamente ofensivo, ele não se conforma em perder a posse de bola e ele briga até o final. Ah, foi sofrido, foi no último minuto. Gente, o Jorge Jesus também ganhava às vezes no último minuto, gente. É porque a gente só lembra das coisas boas. E principalmente para você, ninguém vai lembrar daqui a ano que vem, alguém vai lembrar que esse jogo foi sofrido? Não vai lembrar. Vai lembrar que ganhou. Então, o que é importante nessa história, bicho, é ganhar. E com merecimento. Eu não acho que seria justo um empate com o Cuiabá. Não acho. Sinceramente, não acho. Acho que o Flamengo jogou melhor do que o Cuiabá o jogo inteiro. Tomou um gol de contra-ataque. Acontece. Quando você joga contra times muito fechados, acontece. Mas não se conformou e foi lá buscar. E tanto o Bruno Henrique como o Michael conseguiram armar as jogadas porque não se entregaram. A bola estava com um adversário. Eles foram lá, pressionaram, roubaram a bola e fizeram o cruzamento. Não acho, gente, falando sério, deu sorte, desculpa, Xará. Não acho que foi sorte, não. Renato Macedo, Mengão tem que jogar até o fim do Brasileiro com seriedade para brigar pelo segundo lugar. Honroso. E não interessa o lugar para mim. Interessa que ele jogue como ele jogou hoje. Claro que ele pode jogar melhor, ele pode fazer mais gols. Claro que esse time... Mas, gente, o time era o time C. Vamos falar a verdade? O time era o time C. Não tem Luiz Araújo, não tem Pedro, não tem Cebolinha, não tem Vinha, não tem De La Cruz, não tem Arrascaeta. Hoje não teve Gerson, não teve Léo Ortiz. Gente, 8 titulares. 8 titulares. Qual é o time que perde 8 titulares e não sente? Então, sinceramente, quando a gente... Eu até entendo as reclamações. Eu, durante o momento do jogo, também estava chateado. A bola não entrava. Eu dizia, porra, não é possível. Mas, gente, é possível sim. Você perdendo 8 titulares e 13 no total, porque tem até o Gabriel, que o Flamengo, o Marcos Braz, ficou com aquela nhaca fedorenta de vai reintegrar, não vai reintegrar. Porra, resolve de uma vez, manda embora, acabou, pronto, paga e tchau. Mas aí não, pode voltar no jogo tal. Porra! Que coisa insuportável, né? Insuportável. E vários outros desfalques de contusão e de data FIFA. Achei até interessante, curioso, porque, por exemplo, o Botafogo vai jogar agora, não vi a escalação, mas todos os jogadores que disputaram a data FIFA, pelas suas variadas seleções, estão todos lá na delegação. Pode ser que alguns não estejam começando, mas estão no banco. E podem entrar a qualquer momento. O Atlético fez a mesma coisa. O Palmeiras, hoje, o Gustavo Gomes estava ontem jogando pelo Paraguai e está hoje. Jogou pelo Palmeiras. Claro, o Flamengo não tem mais tanto interesse, né, na necessidade de fazer resultados para desgastar, por exemplo, um Gerson, que é o melhor jogador do time. Entendeu? Como é que você... Um time que não tem o Gerson, para mim, já é time meio reserva. Se o Flamengo vai jogar assim, não tem o Gerson. Pô, já é um time misto para mim. O cara é disparado o melhor jogador do time. Você não tem o Pedro, que é o grande artilheiro, que até hoje ainda é o maior artilheiro do ano. Tem 30 gols, estão se aproximando dele agora.
No Campeonato Brasileiro, ele acabou de ser ultrapassado. Então, pô, são desfalques muito fortes, cara. São desfalques muito fortes. E o Felipe continua ganhando. E o que eu acho mais admirável é porque ele continua jogando da mesma maneira. Outros treinadores possivelmente estariam jogando de uma maneira completamente diferente. Ah, não, eu tô sem 13 jogadores, então eu vou fazer um time fechadinho aqui atrás para não tomar gol e, se der, fazer um gol lá na frente. Não foi isso que o Flamengo fez hoje. Muito pelo contrário. O Flamengo foi para dentro, o Flamengo brigou até o final e foi recompensado. O mesmo Flamengo contra o mesmo Cuiabá, no turno, com um time que tinha Gerson, que tinha Pedro, que tinha Luiz Araújo, que tinha todo mundo, empatou em 1-1, o Flamengo do Tite. 1-1. E hoje conseguiu escapar de novo desse 1-1, graças à perseverança, à vontade de lutar até o final. Sabe? Agora, não me peçam que tenha a mesma qualidade técnica, quando você tem de fora alguns dos melhores jogadores do grupo. Gente, Arrascaeta, Gerson, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo. Porra, como é que não vai fazer falta, cara? Eu acho que o Felipe Luiz está fazendo uma bela limonada desse limão. Uma bela limonada. Já ganhou a Copa do Brasil, que é espetacular. Tudo bem, lá ele teve ainda o Arrascaeta e o Gerson, claro. Mas continuou sem Pedro, sem Bruno Henrique, não, sem Cebolinha, sem Luiz Araújo. Ele está fazendo milagre, gente. Por isso é que o Ronaldo, meu querido, você, criador de pastor alemão como eu, já nos encontramos em algumas exposições, tudo, mas me desculpe, a tua observação hoje não faz o menor sentido. O Juan Pablo diz assim: o Flamengo dominou o Cuiabá nos 90 minutos, porém pecou nas finalizações. Eu acho que, além de pecar nas finalizações, ele teve um goleiro inspiradíssimo na frente dele. Inspiradíssimo. Assim como o Flamengo e Atlético, o Everson também impediu que o Flamengo fizesse muito mais gols. Tanto no segundo jogo da final da Copa do Brasil, quanto no jogo que foi 0-0 no Maracanã, em que o Davi Luiz ainda perdeu um pênalti. Então, essas coisas a gente precisa sabe, ter uma certa tranquilidade na análise. Gente, Felipe Luiz é a melhor coisa que aconteceu para o Flamengo há muitos anos. Nos últimos 2 anos, não teve notícia melhor para o Flamengo do que a chegada do Felipe Luiz. Ascensão, como você quiser, cabe as duas formas, do Felipe Luiz ao comando do time profissional. Então, pelo amor de Deus, não vamos estragar isso começando a reclamar do desempenho do time C contra o Cuiabá, depois do Flamengo já estar classificado para a Libertadores na Copa do Brasil. Ainda mais quando, apesar de tudo, o Flamengo ganhou. E dessa vez o Flamengo criou, tudo bem, ele não fez os gols que poderia ter feito, porque o Walter fez defesas infernais. O Walter fez pelo menos 4 defesas espetaculares, gente. Isso tem que ser levado em consideração. MP, bota Mengão a 6 pontos do Botafogo. Haja coração. Não, aí eu já não entro nessa pilha. Nessa pilha não entro. Não, sabe, não... Mesmo que o Botafogo perca para o Atlético hoje, por exemplo, que eu acho um resultado pouco provável, mas não impossível, mesmo assim eu não acho que a torcida do Flamengo deve entrar na pilha de ainda dá. Não dá mais, cara. Não dá mais, sabe? O Palmeiras hoje é que poderia ter ficado ao nosso alcance. Se o Palmeiras tivesse perdido o jogo como mereceu perder, ele estaria com 64, 2 pontinhos apenas na frente do Flamengo. Fortaleza joga amanhã, né? Fortaleza joga amanhã com o Fluminense. É um jogo complicado para o Fluminense e para o Fortaleza também. Se o Fortaleza perder amanhã, por exemplo, o Flamengo já está a 1 ponto só dele. A 1 ponto. Eu acho que o Flamengo vai subir na tabela ainda. Eu acho que vai subir. Vamos lá. César Campos, que cena, a molecada ainda abraçaram o Felipe Luiz no final. Esse cidadão foi o maior achado do Flamengo pós-Jorge Jesus. Vida longa ao Filipinho. César, você está coberto de razão. Assino embaixo. É exatamente isso. Por isso é que eu peço encarecidamente à torcida. Eu sei que torcedor é passional, eu sou passional, não vou mentir para vocês. Entendeu? Vocês que me acompanham no Twitter, vocês veem como às vezes eu xingo barbaridade do jogador. Porra, digo que o jogador não vale porra nenhuma, por causa daquele lance ali no momento, tá? Mas, em relação ao Felipe Luiz, eu acho que é preciso ter muita calma e muito respeito.
Vou citar hoje, por exemplo. Quando eu vi a escalação, eu não gostei. Eu digo, porra, não botou o Matheus Gonçalves e fez uma dobra de lateral esquerdo ali. Eu não gosto desses jogos que se faz dobra. Aliás, um dos jogos do Flamengo que o Jorge Jesus foi muito mal foi justamente contra o Emelec, quando ele dobrou o Rafinha e o Rodinei. Tudo bem, era o início do trabalho dele, ele não conhecia bem o elenco, mas foi horrível. O Flamengo perdeu do Emelec, perdeu 2-0. Eu não gosto de dobra. De uma maneira geral, eu não gosto. O Abel Ferreira usa muita dobra. Eu não gosto. Mas a dobra do Felipe Luiz hoje não era só uma dobra. Não era só o Alexandre de lateral esquerdo e o Ayrton Lucas de ponta esquerda. Não era isso. Era o Alexandre de terceiro zagueiro e o Ayrton Lucas de ala. Essa, na verdade, era a formação. Estou até curioso para ver o Felipe na entrevista. Ele provavelmente vai falar isso, mas para mim ficou muito claro isso. Só que eu acho que o time ficou meio torto. Por quê? Porque do lado de lá o Michael começou na esquerda. Então você tinha na esquerda Alexandro, eventualmente, Ayrton Lucas, Michael, tudo pelo mesmo lado. Até o Alcaraz caía de vez em quando por lá. E na direita você só tinha o Wesley, porque você não escalou um ponta-direita. Então você só tinha o Wesley, que de vez em quando encostava lá o Alcaraz, mas era muito pouco. E o time jogou meio torto. Na metade do primeiro tempo, o Felipe Luiz trouxe o Michael para o lado direito. E, teoricamente, equilibrou o ataque. Só que o Michael, ele pode jogar do lado direito, sim, mas não é a melhor posição dele. A melhor posição do Michael é a esquerda. O Jorge Jesus ensinou ele a jogar do lado direito. Ele até criou algumas jogadas pelo lado direito hoje, no primeiro tempo, mas todos os cruzamentos foram mal feitos. Agora, quando no segundo tempo ele desfaz e traz o Felipe e traz o Michael para a esquerda e tira o Ayrton Lucas, aí ele ajeita o time. Só que em seguida ele leva o gol. E mesmo assim, continua buscando e foi lá. E foi botar lá. Evandro Bispo, Renato, nenhum desses quatro. Melhor foi o Felipe Luiz. Eu quase botei o Felipe Luiz também, Evandro, na pesquisa. Mas eu hoje preferi resumir a jogador. A pergunta é quem foi o melhor no jogo de hoje, e eu boto lá Michael, Pulgar, Bruno Henrique e não me lembro quem é o quarto, Matheus Gonçalves, talvez. Deixa eu ver aqui que eu digo para vocês imediatamente. Olha aqui, ó. Pulgar, Michael, Guilherme, o moleque que entrou, e Bruno Henrique. Pulgar está com 35, Bruno Henrique está com 28, já passamos de 1.000 votos, estamos com quase 1.400 votos. Continuem votando aí. Até acho que o Felipe Luiz poderia ter entrado, sim, mas eu preferi botar jogador hoje. Diz aqui o Gilberto Henrique, está sempre aqui também. Obrigado, Gilberto. Felipe Luiz fazendo milagre com 14 desfalques. Só não entendi a saída do Alcaraz, mas de resto foi muito bem com esse time. Ano que vem temos boas expectativas. Isso é o mais importante para mim. Isso é o mais importante. Por isso é que eu estava falando para você. Eu achei esquisita a escalação, mas eu dou muito crédito ao Felipe Luiz. Porque ele várias vezes já me surpreendeu na escalação e estava certo, mostrou que estava certo. Hoje, no final das contas, ele acabou também conseguindo ganhar. Isso é que é o mais importante. Eu não entendi também quando ele tirou o Alcaraz, confesso para você, embora reconhecesse, Gilberto, que o Alcaraz não estava jogando bem, tinha dado 1 ou 2 passos bonitos, nada além disso, muito pouco para o que se espera dele, mas você vê, ele acertou, porque ele tirou, ele botou o Guilherme, e foi o Guilherme que foi lá pisar dentro da área, foi ocupar a posição de centroavante. Isso é uma coisa que os jogadores precisam estar muito ligados nessa história. O Bruno Henrique é um falso centroavante. Quando ele sai para jogar fora da área, alguém do meio-campo tem que entrar na área. Tem que entrar na área, senão não adianta nada. O Bruno Henrique sai, a bola é cruzada e não tem ninguém. Hoje o Bruno Henrique saiu, foi ele que foi a linha de fundo, e o Guilherme estava lá dentro, pisando dentro da área e fez o gol. Isso certamente foi orientação do Felipe Luiz. Sempre que o Bruno Henrique sair, entra você na área. Entra na área porque a bola vai sobrar. E foi o que aconteceu e sobrou. Olha aqui, a Lourdes, tornando membro. Obrigado, Lourdes. Lourdes Maria. Minha mãe é Maria de Lourdes. Everton Cavalcante. Alcaraz de meia é uma negação. Me parece perdido. Também acho que ele ainda não... Eu acho que a verdadeira posição dele é segundo volante. É segundo volante. É vindo um pouco mais de trás.
Eu acho que quando o elenco estiver completo, ele pode até ser banco. Mas quando ele entrar, o ideal é que ele entre como segundo volante, e não como o 10 que ele jogou hoje, né? Doutor Fabiano Miranda, Tite empatou no Maracanã com o time completo. Exatamente isso que eu falei agora há pouco, doutor Fabiano. Você tem toda a razão. No Maracanã, com o time completo, 1-1. Tom Vital, boa noite, parabéns pela vitória. Alcaraz errou tudo. Alvaraz. Alcaraz. Não errou tudo, não. Ele deu um passe muito bonito para o Michael. Ele criou uma ou outra situação, mas de fato ele ficou muito abaixo do que se espera de um, sabe, garoto, 21 anos, que custou o que custou. Adriano Costa, RMP, o Flash está jogando com vontade até o fim. Em um passado recente, depois de ganhar a Copa do Brasil, o time estaria entregue sem motivação. Essa é uma boa diferença. Por isso que não concordei com você, Ronaldo. Você disse que está a mesma coisa. Não está a mesma coisa, não. Está muito diferente mesmo. A vitória do Flamengo sobre o Cuiabá, nesta quarta-feira, 20, pelo Brasileirão, foi um marco especial na carreira de Guilherme. Aos 18 anos, o jovem meia saiu do banco de reservas para marcar o gol que iniciou a virada por 2-1 na Arena Pantanal, em sua estreia como profissional. É difícil expressar em palavras. É uma felicidade imensa. Estou realizando um sonho ao fazer um gol na estreia com a camisa do Flamengo, declarou Guilherme, emocionado. Ele fez questão de dedicar o momento à sua família. Esse gol é para eles, que sempre estiveram comigo, me apoiando desde o início da minha carreira. Foi um momento simbólico, que reforçou a força da base rubro-negra. Na partida, o Cuiabá saiu na frente com um gol de Derek Lacerda, mas o Flamengo virou o jogo com a ajuda das suas promessas. Além de Guilherme, Matheus Gonçalves, de 19 anos, também brilhou ao sair do banco e marcar o gol da vitória. Matheus destacou a importância do momento para a equipe. É muito gratificante ver mais um garoto do Ninho brilhando e ajudando o Flamengo. O elenco só tem a ganhar com isso. Mais 3 pontos que fortalecem nosso time. Com o resultado, o Flamengo chegou a 63 pontos na tabela. Já com a vaga na Libertadores garantida após a conquista da Copa do Brasil, o clube mantém viva a esperança de disputar o título da Série A. Do outro lado, o Cuiabá segue em situação delicada. Com apenas 29 pontos, o time permanece na zona de rebaixamento, e os resultados da próxima rodada podem decretar matematicamente a queda do Dourado para a Série B. Sob o comando de Felipe Luiz, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, 26. O time terá um confronto direto contra o Fortaleza, no Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão, em busca de mais um triunfo e da manutenção da boa fase na reta final do campeonato.